Ok, boas estratégias ajudam, mas sem uma rotina construída e pensada na sua criança e na sua realidade, fica muito mais difícil trabalhar remoto com uma criança pequena e sem rede de apoio. Olá, eu me chamo Camila e eu acredito que compartilhar trajetórias pode transformar o caminho de quem vem trilhando a sua própria história. No vídeo anterior, eu apresentei quais foram as estratégias que eu precisei desenvolver para conseguir trabalhar remota de casa com criança pequena e sem rede de apoio. E agora eu vou contar para vocês qual foi a rotina que eu montei para fazer com que essas estratégias funcionassem para a nossa realidade. E aqui eu não quero dar uma receita de bolo, dizer que essa é a rotina perfeita. Eu quero lhe inspirar a pensar na sua realidade e estruturar alguma coisa que funcione para a sua família, para a sua realidade, dentro do trabalho que você vai desenvolver e das demandas que você tem. Depois que eu comecei a organizar a rotina, as estratégias que eu tinha pensado começaram a funcionar de forma muito mais consistente. Eu percebi que só as estratégias não me davam condições totais de trabalhar de forma confortável e funcional. Então eu estruturei uma rotina baseada em 4 pilares. Esses pilares são os pilares básicos que eu considero para minha criança, e por isso que eu me baseei neles. Esses 4 pilares são o sono, a alimentação, a interação e a higiene. Então, sempre antes de começar a trabalhar, eu via se esses 4 pilares da minha criança tinham sido atendidos, porque assim eu reduzia ainda mais as chances de fazer com que ela ficasse muito cansada, muito estressada, com fome, suja, e isso dificultaria não só ela ir para a soneca também, né, que era um momento que eu trabalhava com mais foco, mas principalmente trabalhar junto com ela quando as sonecas já não eram mais suficientes para dar conta das demandas que eu tinha. Então, começando pelo pilar sono, uma criança cansada, ela vai ficar muito mais irritada do que uma criança bem descansada. Isso é lógico, né? Então, no início da manhã, assim que a gente acordava, quando ela só mamava, eu amamentava, quando ela já comia, levava para tomar café da manhã também. E aí eu não vou falar sobre horários, eu acho que cada família estrutura os horários de acordo com o que fica melhor, então vou falar a sequência lógica que eu usava, e aí você se inspira, adapta, analisa para ver se isso faz sentido para você. Então, de manhã a gente começava com o café da manhã ou com a amamentação. Depois desse momento, eu sempre tentava, à medida do possível, eu tentava minimamente organizar a louça do café da manhã, mas ela não era a minha prioridade no início da manhã, a minha prioridade era alimentar minha criança, trocar ela, deixar ela limpa e descer para dar uma voltinha. Eu moro em condomínio, eu moro em apartamento, então tem uma área de lazer, então eu já descia com ela, dava uma voltinha no estacionamento, ia no parquinho. Quando ela era muito pequenininha, eu levava ela no sling, ou naqueles cangurus. Quando ela estava um pouco maiorzinha, já dava para andar com carrinho, ou ela mesma ia andando a pé. Mas eu sempre fazia esse passeio pela manhã, por dois motivos principais. Primeiro, porque a luz do sol nos ajuda, né? Nos aquece para entender que era dia, para ela ter aquele pilar da interação. Então, ela já tinha se alimentado, ela já tinha dormido porque ela tinha acabado de acordar, ela já tinha se trocado e aquele era o momento da interação. Então, a gente ia, via os passarinhos, as plantas, que se tivesse alguma criança lá embaixo, ela interagia com essa criança e era um momento também para mim, para que eu conseguisse conversar com outras pessoas, porque às vezes a gente fica muito em função do trabalho e das crianças e acaba, né, não tendo momentos para a gente esparecer. E às vezes o esparecer é dar uma voltinha no condomínio. Então a gente ia, dava uma voltinha no condomínio. Quando eu subia com ela, eu já colocava ela no tapetinho. Talvez fique um pouco confuso, porque eu vou tentando lembrar das fases, né, da minha criança, quando ela era menorzinha e quando ela era maiorzinha. Mas se vocês acharem melhor, eu posso separar os vídeos por idade, né, como eu fazia quando ela era menorzinha e quando eu fazia quando ela era já maiorzinha. Mas sempre que a gente chegava desse passeio, a gente ia para o tapetinho, fazer um momento no tapetinho, e ainda no momento do passeio, quando ela era muito pequenininha e não tinha muitas interações com outras crianças, eu já aproveitava para levar o celular e já ia ali respondendo alguma mensagem, coisa rápida, porque a minha intenção naquele momento era dar atenção a ela. Então, de repente, se já tivesse alguma mensagem que eu não tivesse conseguido dar conta dela no dia anterior, eu já dava uma adiantada para quando eu subisse já não, né, não ter mais aquela demanda para fazer. E aí, quando a gente chegava em casa, eu ficava com ela no tapetinho, interagia. Quando ela era muito pequenininha e ficava só no tapetinho, eu deixava ela no tapetinho brincando com aqueles estímulos, né, visuais do tapetinho e já ia dar adiantada na louça. E aí, quando dava a hora de começar a trabalhar, eu verificava esses 4 pilares. Ela tá com fome? Porque se ela tivesse com fome, eu já amamentava ela novamente. Já trocava fralda, já a interação já aconteceu, e se ela estivesse com sono, já fosse o horário da soneca,
eu já preparava ela para a soneca. Então, sempre dava banho, eu montei um ritual da soneca, que incluía amamentação e um banho. Então, dava banho nela, preparava ela para dormir, colocava ela para dormir. Quando ela dormia, eu começava a trabalhar de forma mais independente. Quando essa soneca da manhã parou de acontecer, então ela continuava brincando comigo, né? Continuava acordada. Como ela continuava acordada, e aí eu tinha que começar a trabalhar, então já tinha aqueles lanches separados na estratégia que eu falei no vídeo anterior, já tinha aqueles brinquedos exclusivos, ia introduzindo aquelas estratégias que eu falei no vídeo anterior nessa realidade presente, que no caso era a realidade de que ela já não dormia mais a soneca da manhã. E aí, depois dessa parte da manhã, onde ela ou tirou a soneca ou ficou comigo brincando enquanto eu estava trabalhando e usando daquelas estratégias para que ela conseguisse conduzir, para que ela ficasse trabalhando junto comigo enquanto ela estava acordada, chegava a hora do almoço. A parte das refeições, eu vou fazer um vídeo à parte falando sobre a questão da organização, né? Como eu me organizava na parte da casa, e essa parte da casa inclui a alimentação. Então, o almoço já estava pronto, a gente já deixava o almoço pronto, eu só fazia aquecer o almoço, dava o almoço para ela, aproveitava e almoçava com ela. Se ela não almoçasse, eu já amamentava. E aí eu fazia toda a preparação novamente do ritual da soneca. Então, se ela não fazia soneca pela manhã, porque ela já estava maiorzinha, ela fazia soneca na parte da tarde. E aí, na parte da tarde, novamente, eu ia colocar ela para dormir. Quando ela dormia, eu ia trabalhar de forma mais focada, né, mais independente. E quando ela acordava dessa soneca, então já estava aí por volta das 4 horas da tarde, eu trazia ela para a sala para que a gente pudesse ficar brincando enquanto eu finalizava aquele expediente, dava o lanchinho para ela e eu fazia tudo isso enquanto eu trabalhava. Então eu dava o lanchinho para ela, mas enquanto ela estava lanchando, eu estava fazendo alguma coisa no celular, estava participando de uma reunião pelo celular, no fone de ouvido, ia fazendo as coisas em paralelo, porque era como dava para fazer como tinha que ser no caso da nossa realidade. Então já ia dando um lanchinho para ela já ir comendo, porque ela já tinha acordado do sono, eu já tinha trocado a fralda, ela já estava se alimentando, e depois a gente ia descer para brincar no parquinho lá embaixo com as outras crianças, que era mais um momento de interação dela e um momento de interação meu também. Eu sinto muita falta quando a gente não consegue descer para passear, porque faz muita diferença né, na dinâmica do dia a dia. Então a gente ia, fazia o passeio, fazia um passeio lá embaixo, e esses passeios, o tempo, a duração deles vão depender da sua realidade. Se a sua criança já é maior e de repente você consegue passar meia hora, 1 hora com ela lá embaixo, 1 hora e meia, 2 horas, isso depende de como você consegue se adaptar às necessidades da criança e às suas necessidades. Então, eu tentava, sempre que possível, finalizar o expediente antes de descer com ela para o parquinho. Mas às vezes acontecia de não dar tempo, então às vezes eu descia em reunião com fone de ouvido e ia acompanhando a reunião, abria o microfone e falava, tirava alguma dúvida. Então, fone de ouvido com bloqueio de ruído ajuda muito nesses momentos. E eu ia me dividindo, né? Então, às vezes, quando eu descia em reunião com ela, eu tentava ir para um lugar mais afastado, onde eu sabia que não tinha tanta criança. Quando ela era menorzinha, isso era ainda mais fácil, porque eu ficava passeando com ela no sling, então ela ia para onde eu queria que ela fosse. Então, eu ia adaptando. Então, depois desse momento da interação lá embaixo, a gente subia, dependendo do horário e do tempo que ela estava acordada, a gente conseguia brincar um pouquinho no tapetinho, se não, a gente já ia dar o jantar, ou já ia amamentar e começar a rotina noturna. E aí eu colocava ela para dormir, quando ela dormia, eu fazia aquilo que ficou pendente no dia e que eu tinha programado, que precisava ser realizado naquele mesmo dia. Então, esses 4 pilares me ajudaram muito a conseguir entender que eu só iria conseguir trabalhar bem e só conseguiria produzir bem se a minha criança estivesse bem. Então a minha criança não poderia ficar suja, porque suja ela ficaria impaciente, e impaciente eu também não conseguiria trabalhar. Ela não poderia estar com fome. Então, às vezes, eu estava com os lanches preparados e quando ela já almoçava, eu fazia pequenas porções. Então, em vez de dar uma grande quantidade de comida para ela em lanches, né, sempre eram frutas. Para atrapalhar o almoço, eu dividia uma porção, que deveria ser uma porção de uma única fruta, eu dividia em 3 frutas diferentes, para ela poder escolher, para ela poder, né, ir se distraindo ali enquanto ela comia. Então, ela estando bem alimentada, isso já diminuía os conflitos. E ela estando bem alimentada e limpa, ela conseguia interagir melhor. Interagir comigo, com o pai, com outras crianças, com o ambiente. Então, a criança, na parte da interação, ela precisa gastar energia. Então, como ela iria ter sono para ter uma boa soneca,
né, ter um gasto de energia adequado para ter uma boa soneca se ela ficasse simplesmente na tela, no celular, né? Então, esse foi um dos motivos também pelos quais eu evitei dar tela, porque eu queria que ela gastasse energia para que ela fizesse uma boa soneca e que durante a boa soneca que ela fizesse, eu conseguisse trabalhar e ela acordasse dessa soneca descansada. Porque se eu colocasse ela para dormir, apesar de conseguir colocar ela para dormir, ela estivesse muito inquieta, estivesse muito inquieta no sentido de estimulada, ela poderia não ter uma soneca reparadora. E essa soneca não reparadora provavelmente levaria uma soneca curta. E uma soneca curta numa criança cansada, você já sabe o que é que acontece. Não preciso nem explicar, porque você é mãe, você já sabe o que é que acontece quando a criança não faz uma boa soneca. Então, então eu tentava fazer ao máximo com que esses 4 pilares fossem respeitados. Então, de novo, né, repetindo quais são os 4 pilares: a alimentação, a higiene, o sono e a interação. Esses foram os 4 pilares que eu decidi que seriam fundamentais para que a nossa rotina funcionasse. Então, eu sempre respeitava eles 4. E sempre respeitando eles 4, eu ia adaptando às condições daquele dia, se a criança estava doente, se a criança não estava. Isso tudo foi me ajudando a ir colocando aquelas estratégias que eu apresentei dentro de um contexto maior, que era a rotina. À medida que ela foi crescendo e que ela foi parando de fazer a soneca da manhã, outra coisa que virou rotina, e à medida que ela foi começando a compreender isso também, é que a mamãe trabalha. Então, todos os dias a mamãe trabalha. Todos os dias a gente toma banho. Todos os dias a gente escova os dentes. Então, esse todos os dias fez com que o momento do trabalho, o meu trabalho, né, no caso o trabalho da mamãe, fosse um momento como qualquer um outro do dia. Então, todos os dias a gente dorme? A gente dorme. Todos os dias a gente escova os dentes? A gente escova os dentes. Todos os dias a mamãe trabalha. E eu estou repetindo isso de forma até redundante, porque eu acho que foi justamente a repetição que fez com que as coisas fossem funcionando. Então, isso não quer dizer que funcionava sempre, não quer dizer que a rotina era maravilhosa, não quer dizer que as coisas não desandavam, não quer dizer isso. Só quer dizer que isso dava previsibilidade para minha criança. E a criança precisa de previsibilidade. Na verdade, eu acredito que todos nós precisamos. Então, imagine você está naquele dia e você não sabe de que horas você vai comer, não sabe de que horas você vai acordar, não sabe o que é que você tem que fazer. Isso faz com que o nosso corpo precise gastar muita energia para entender o ambiente, entender o que será feito, pensar o que é prioridade, e isso já coloca a gente num grau de estresse que às vezes é desnecessário se você consegue organizar. E aí essa ordem coloca as coisas de forma mais clara e faz com que as coisas sejam mais tranquilas também. Então eu percebi que isso fez muita diferença para a nossa rotina. E outra coisa com relação, voltando a esses 4 pilares, né? Eu queria falar um pouco sobre a questão do sono. A questão do sono, ela é muito importante. Então, eu estudei muito sobre sono, fiz 2 cursos, inclusive, sobre sono, mas foi apenas numa consultoria que eu consegui estabelecer uma rotina, né, adequada de sono para minha criança. Então, fiz uma consultoria que foi assim, um divisor de águas na nossa vida, né, na minha maternidade, no paternado do meu esposo. Então foi. E aí, quando a gente encaixou o sono e foi colocando os outros pilares, né, da alimentação, então a gente sempre teve uma alimentação de descascar. Então era uma fruta, era um legume, era coisas que, primeiro, eu conseguiria fazer rapidamente. Então, descascar uma banana, né, coisa de segundos. De segundos você descasca uma banana. Cortar a uva demora um pouquinho mais, porque você tem que fazer os cortes, mas isso sempre pensado para que ela ficasse satisfeita, que ela tivesse uma alimentação adequada, que ela tivesse o sono adequado e um desenvolvimento adequado. E tudo estando adequado, né, em ordem, o resto que vem ao entorno, que no caso era o nosso trabalho, o meu trabalho, acabava se encaixando essa realidade da minha criança. Então, a alimentação também era muito importante, o sono, a higiene. Então, antes dela aprender a falar que ela queria fazer cocô, que ela queria fazer xixi, e antes do desfraude, a gente tem que ter um olhar mais atento, né? Para perceber se a criança precisa ser trocada. Normalmente ela já começa a demonstrar sinais de incômodo, e aí você vai e troca a fralda. E a interação era um momento que era muito importante para ela, mas também muito importante para mim. Então, tinha dias que estavam muito cansativos, e aí eu descia com ela no final da tarde, e a interação com as outras mães, a conversa, a partilha, isso já fazia com que eu subisse, né, depois, né, para vir para o apartamento, muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais feliz. E isso me dava, inclusive, um ânimo, né? Às vezes eu estava cansada para descer,
por causa, né, da correria do dia, mas eu fazia, não, eu vou me trocar, vamos descer, e isso já fazia muita diferença no rendimento depois. E à noite era sempre uma criança, então dependendo de como as coisas vinham evoluindo ao longo do dia, à noite era o momento que eu tinha para fechar as demandas. E falando em demandas, o próximo vídeo que eu quero fazer é como eu organizava as demandas, né? Como, de acordo com as atividades que eu tinha para entregar, eu conseguia distribuir elas entre os dias que eu tinha para fazer e também entre os horários da minha criança. Se eu fazia durante a soneca, se eu fazia com ela acordada. É o próximo vídeo que eu quero fazer, porque isso faz muita diferença também. Fez muita diferença para mim. Porque eu não ficava, na verdade, no início, eu ficava muito angustiada quando de repente a soneca durou 30 minutos. Começou uma furadeira, começou algum barulho, ou ela despertou sozinha e a soneca durou muito pouco. Então, nessas ocasiões, eu tentava fazer com que ela voltasse para a soneca, ia lá, ninava e tudo mais, mas quando a soneca não dava certo, eu tinha que aceitar que era aquilo mesmo. Eu trazia ela para a sala, que é onde eu trabalho, tentava ir envolvendo ela nas atividades para que eu conseguisse trabalhar com ela acordada, e à noite é o momento que eu tinha para colocar isso, organizar isso, né? Mas tinham dias que eram muito cansativos, que à noite a única coisa que eu fazia era dormir, porque eu estava exausta. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que organizar as demandas de outra forma, né? Tinha que destrinchar aquelas demandas para que isso, quando acontecesse, não surtisse um efeito tão grande no meu planejamento. Então, o vídeo era esse, fazendo aqui só um resumo dos 4 pilares, tá bom? Sono, alimentação, higiene e interação. Então, se você precisar assistir esse vídeo novamente, por favor, assista. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários quais foram as dúvidas que vocês tiveram, o que é que de repente não ficou tão claro, porque estamos iniciando agora, não é mesmo? Então, fique à vontade para tirar suas dúvidas, para deixar suas sugestões. Eu espero que esses vídeos estejam te ajudando, porque eu acredito que me faltou um pouco de coragem quando eu ouvi essa frase, né? A frase que 3 horas do meu trabalho eram melhor do que nada, eu já estava decidida a parar de trabalhar. Mas foi uma experiência tão boa que eu espero que você, por isso que eu quero compartilhar tudo isso, né? Para que você possa, de repente, ter essa coragem de, apesar de não ter ouvido essa frase vindo de outra pessoa, você se colocar nessa posição de uma pessoa que faz um trabalho muito bom, que é muito boa no que faz e que é capaz, sim, de tentar. De repente você tenta por um tempo, não dá certo, você volta para os seus planos iniciais, muda os planos. Eu acho que mudar, se reinventar, desistir, isso não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum. Acho que o único problema, na minha opinião, é a gente se arrepender por nunca ter tentado fazer alguma coisa por medo de errar. Porque o erro, ele sempre pode acontecer, mesmo quando a gente está muito preparado. Então eu espero que esses vídeos venham lhe ajudando. Se eles lhe ajudaram, compartilha, deixa aqui o seu like, deixa seu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau e muito obrigada por estar comigo até aqui. Um abraço.